Opa, eu quero falar para você a respeito de uma passagem bíblica inexistente e que circula pelas redes sociais. Por algumas vezes eu já presenciei esta postagem, Apocalipse capítulo 1, versículo 71. Interessante, não existe no capítulo 1 qualquer versículo 71. Porém, quando alguém quer usar politicamente uma passagem bíblica sobre o anticristo e se referindo ao presidente da República, existe por aí, tá? Esse alguém, não sei quem é, pegando Apocalipse capítulo 1, versículo 71, falando a respeito de uma besta que há de vir. Bom, primeiro, repito, não existe Apocalipse 1, capítulo 1 e versículo 71. Isso não existe. Segundo, o que existe é Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que não fala sobre besta alguma, mas fala sobre Cristo Jesus, sobre a vinda de Cristo. Por falta de conhecimento, as pessoas pegam trechos da Bíblia e até inventam, como é o caso desse Apocalipse 1 e 71, em busca de justificar os seus ideais. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito da vinda da besta, do falso profeta. Claro, não está em Apocalipse 1 e 71, pois não existe. Está em Apocalipse capítulo 13. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento das Escrituras, muitas pessoas fazem besteiras. E o pior, elas querem justificar o seu voto, a sua ideologia, seu ponto de vista político-partidário, usando, segundo elas, um texto bíblico, aplicando, portanto, a sua ideia nefasta em cima dos cristãos. Eu quero aqui relatar nesta oportunidade que os cristãos, na sua maioria, os cristãos evangélicos, eles leem Bíblia. Logo, jamais alguém vai cair nesta esparrela achar que existe na Bíblia este Apocalipse capítulo 1 e versículo 71. Eu ouso dizer que o anticristo não é nem Jair Bolsonaro e nem Lula. Nenhum dos dois é o anticristo. Porém, o anticristo, segundo a Bíblia, ele virá num segmento totalmente liberal no que diz respeito às ações pecaminosas contra Deus. Afinal de contas, o profeta Daniel vai nos mostrar, e o apóstolo Paulo também, que tal personagem será alguém que será um provocador de Deus. Ele fará tudo, ele liberará tudo aquilo que a Bíblia declara como pecado, como ofensa contra Deus. De modo que o profeta Daniel vai dizer que a verdade será lançada por terra. E aí nós vivemos um tempo semelhante a este. Um segundo ponto que eu coloco, que a besta não é o presidente Jair Bolsonaro e nem tampouco o Lula, é que tais personagens não serão brasileiros. Eles serão, sem dúvida, alguém aí do trono de Roma e um judeu em algum momento. Um será no âmbito religioso e outro será um político internacional, mas com estas características. A Bíblia diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quando a Bíblia fala isso, está falando a respeito do anticristo. Logo nós vamos ver que o príncipe que há de vir é o anticristo, mas o povo dele destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, tomemos cuidado para não estar criando aí uma aberração. A pessoa está criando um versículo bíblico, pegando alguma coisa aí e atirando em uma pessoa sem conhecer a Bíblia, sem conhecer as profecias, sem conhecer a vontade de Deus, simplesmente porque é defensora da ideologia A ou B. E de forma perigosa, a pessoa se lança em um mundo em que o próprio Apocalipse diz que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa do livro, todas as pragas que estão escritas no livro virão sobre tal pessoa, tá? Então, a besta nem é o presidente da República e nem é o Lula, ainda que o Lula defenda aquilo que o anticristo vai defender, que é o aborto, a imoralidade, a libertinagem, o crime e muitas outras coisas. Mas eu posso afirmar que é ele? Não, ele é brasileiro, certamente não tem nenhuma descendência judaica e não tem como ser ele. E também
não será o presidente da República, mas alguém de Roma e certamente alguém dali de Israel. E não há o capítulo 1 e versículo 71, não há este versículo 71 como este pessoal sem conhecimento bíblico afirma. Os tais personagens estão registrados em Apocalipse capítulo de número 13 e não Apocalipse 1, 71. Vamos ler Bíblia, meu povo, é bem melhor.